Olá pessoal, estamos começando mais um Opencast, o podcast sobre software livre. E hoje, nesse episódio de número 2, temos a ilustre presença de André Gondim, juntamente com o já conhecido Marcos Zin, e também a participação, também ilustre, de Clayton Sega. Vamos começar então com a nossa primeira sessão de comentários e e-mails. O Reifson é um grande comentarista aí do nosso Opencast. Ele nos fez algumas perguntas, uma delas é: qual será a frequência do Opencast? Eu já respondi isso no Twitter, mas então também vou responder aqui. A gente fará a cada 14 dias o Opencast irá ao ar. Então uma semana nós temos, na outra semana nós folgamos e assim em diante. Ele também sugeriu que a gente dê mais destaque ao Opencast no site, ubunteiro.com.br. Reifson, a gente vai fazer isso, só que com o tempo, porque também somos todos voluntários, né? Conforme der tempo a gente vai fazer isso. Está nos nossos planos, mas não temos a previsão ainda, nem de data para isso acontecer. Ele também sugeriu que a gente mostre alguns casos de sucesso de gente que ganha dinheiro com software livre. Então fica aí a sugestão também para vocês porem isso nos comentários, nos deem alguns casos ou até citem seus próprios casos. Quem sabe a gente até pode fazer um novo Opencast aí com vocês ou com as pessoas que vocês nos recomendarem. Então é isso, pessoal. Se você também quer ter o seu comentário, o seu e-mail lido aqui, como fez o Reifson, é só comentar então no blog ou então mandar um e-mail para ubunteiro@ubunteiro.com.br, mandar alguma DM também no Twitter, @ubunteirobr, que nós vamos julgar se são pertinentes ou não as perguntas, e então responderemos no próximo episódio para vocês. O assunto que vamos tratar hoje é basicamente comunidade Ubuntu BR, conhecer também um pouquinho sobre quem é o André Gondim e alguns assuntos mais relativos também, quem sabe, a Canonical e Ubuntu. Como hoje então temos um convidado especial aí, o André Gondim, se apresente aí pro pessoal. Meu nome é André Gondim, eu tô com 28 anos. Hoje eu faço parte do Conselho Ubuntu Brasil. Eu coordeno o time de tradução. Às vezes eu falo com o pessoal do time de documentação e faço por aí por um lado e por outro. Eu tô no Ubuntu desde 2005, quando através do Og Maciel ele me apresentou, porque eu conheci através de um curso que eu fazia de Linux, na época no Debian, e eu ouvi falar do Ubuntu. Aí achei legal a proposta e entrei no velho IRC da rede Freenode e conheci o Og. E como eu não tenho muito perfil de programador, eu perguntei, cara, como é que eu faço para ajudar sem saber uma linha de código? Ele disse, olha, tu pode fazer tradução. Foi a melhor coisa que eu achei, porque precisa saber o mínimo e dá para uma grande ajuda no Ubuntu em si. Antes do Ubuntu, tu usava alguma outra distribuição Linux? Em 2001 eu fiz um curso técnico lá, quando eu ainda morava na Paraíba. Eu cheguei a brincar com o Kurumin, o Conectiva, o Slapper, o Mandrake, essas mais antigas, digamos assim. Mas assim, sempre como amador. E aí voltava para os Janelas. Tu usava mais o Linux, mas não contribuía nada assim com... Não. Só usava pra dizer que usava, na verdade. Como eu comecei. Muito... Mais ou menos como eu comecei também. Era só por causa que era diferente, o cara queria usar, né? E pra dizer pros amigos que usava, não era? Exatamente. Eu uso Linux lá em casa, sabia nem que era isso praticamente. Exatamente. Não sabia nem que era um software livre. Não conseguia nem usar a internet, mas a gente tentava usar, né? Eu até usava porque eu tinha sorte de ter um hard modem. Então era bem fácil configurar o KPFP. Eu nem com hard modem não ia. Eu no Conectiva Marumbi também foi sofrido.
Então vamos falar sobre a comunidade Ubuntu. Tu tomou conhecimento dela conversando com o Og, né? Isso, na ocasião era o Og. E depois aí o resto, mas ele te ensinou bastante a usar, tipo, por exemplo, o Launchpad, ele te ensinou a usar ou como é que foi? Ou tu que procurou? Ele foi bem um tutor, assim. Ele dizia e dizia onde estava. Ao invés dele me dizer tudo, ele dizia, tem o Launchpad, tá aqui, lê isso aqui. Daqui é como assinar o código de conduta, tá aqui, dá uma lida aqui. O código de conduta diz isso. Mas dá uma lida completa. Aí te dava o caminho passo a passo, assim. Isso. Legal. Aí qualquer dúvida eu recorria a ele na ocasião. Eu também, quando eu comecei conversando até um pouco com o Og. Mas bem no início também, que eu comecei com a primeira versão do Ubuntu, né? Também fui apresentado a ele por um amigo. E desde a primeira versão continuei, daí a primeira que eu consegui usar a internet, né? Foi com ele. Na verdade eu usava um pouco por mim também antes, mas foi bem pouco tempo. Essa experiência, só para acrescentar, que eu me recordei agora, essa experiência que eu tive com o Og, às vezes as pessoas me têm como, sei lá, tu é o André da comunidade e tal. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Og, essa história do ser acessível. Que às vezes você vê uma pessoa que tá lá na comunidade, é bem visível, mas tu nunca acha que vai falar com essa pessoa. Eu já tive boas experiências, várias, de pessoas que me acrescentam no talk, eu falo com elas no IRC muito. E a pessoa, que bom falar contigo. Eu disse, cara, eu tô aqui, eu não sou mais do que ninguém, mas continuo à disposição. Sabe, eu não me distancio nem nada, acho positivo continuar assim. Vamos ao assunto principal do podcast aí. Falar sobre a comunidade, então, Ubuntu. Como é que tu percebe essa comunidade? Como é que ela funciona? Como é que é para uma pessoa, digamos assim, fazer parte da comunidade? Ela precisa de algo especial? Olha, basta querer, na verdade. Eu digo que hoje mesmo uma pessoa disse assim, eu queria fazer uma coisa, eu queria muito fazer uma coisa, eu sou muito apaixonado por software livre, o que eu preciso fazer? Eu disse, olha, tu já tem uma coisa que é bem legal, que é ser apaixonado. Outra coisa é buscar. Por exemplo, tem muita gente que quer, como eu, começar a contribuir, mas não sabe como. Vai pra tradução. Mas eu sei um procedimentozinho legal, então eu não acho lugar nenhum para colaborar e não quero nem manter um blog. Tem um time de documentação. Sempre tem alguma coisa para fazer. Mas eu não quero manter um blog nem nada, mas quero de vez em quando ajudar alguém. Tem fórum, tem IRC, tem várias maneiras de sempre. Mas eu não sei nada, eu quero sempre falar de Ubuntu. Tem também, como diz em inglês, advocacia, digamos assim, que é você simplesmente espalhar o Ubuntu, você incentivar alguém a usar esse tipo de coisa. São duas maneiras de colaborar com a comunidade. E pra pessoa então que quer começar, ela precisa de algum tipo de aprovação, alguma coisa assim, ou ela simplesmente tem que botar a cara a tapa lá e começar a trabalhar? Olha, internacionalmente existe o COC, que é o Código de Conduta. Ele nada mais é do que, tipo assim, você ter um compromisso e dizer assim, eu vou ser uma pessoa correta para com a comunidade. Eu não vou fazer troll em listas, eu não vou usar o nome Ubuntu de forma errada, como o próprio Linux faz. O Linux é um nome registrado e você não pode dar o nome de Linux a um carro, por exemplo. Assim como o Ubuntu. O Ubuntu é uma marca registrada da Canonical, simplesmente para que ninguém use o nome Ubuntu como qualquer outra coisa. Então é você usar aquele nome como Linux e usar da comunidade para um bom uso, e não fazer troll, spam, qualquer coisa desse tipo. Para isso a gente tem o COC, Código de Conduta. É que a pessoa tem que assinar lá e concordar com aqueles termos, né? Eu digo assim, não é que tem, mas é sempre sugerido, digamos assim. Sim, exatamente. A gente tem aquele método que é de obrigação, como se fosse uma licença que tu tem que aceitar. Várias pessoas dizendo assim, eu não quero assinar. Eu disse, não, tudo bem, se quer contribuir, a gente aceita. É sugerido fortemente que assine. Então se o cara não fizer, não assinar o código, então ele também pode contribuir. É uma opinião, é uma opção pessoal. Lógico, o ideal seria que ele assinasse também, como todo mundo faz, né? Até pra, digamos, demonstrar o empenho. Tá. E assim então, o cara ele se cadastra, a maioria das contribuições são pelo Launchpad, né? Fora as wikis que são mais regionalizadas, né?
Uhum. Então, no Launchpad, o que aquele cara precisa é fazer o cadastro dele e aceitar ou não o código de conduta. Mas Isso. e lá dentro, como é que o cara se acha? É tudo em inglês? Tem alguma coisa em português? Olha, o Launchpad em si ele tem um projeto que ele tá bem quase engatinhando ainda, que é tentar jogar a interface para português. Até agora eu só vi seja bem-vindo e tchau. Porque ele começou meio errado, né? Que ele deveria ter começado já com esse pensamento. Ele é um grande projeto, o Launchpad, e para simplesmente botar ele para outra língua não é muito fácil. Mas o projeto é que ele seja internacionalizado. Parece isso é um. Eu vejo também bastante gente que deixa de largar bugs mesmo no sistema por não saber escrever em inglês até, né? Se eu, por exemplo, se eu quero contribuir com o próprio Launchpad, com dicas, com opiniões, eu tenho como fazer isso também? Hoje em dia tem o askubuntu.com, que ele também é em inglês, mas ele é justamente o seguinte: antes tinha o Answer, que é dentro do Launchpad, mas não sei porque ele era pouco usado, que é justamente para você fazer esse tipo de pergunta a quem quer responder. Por exemplo, eu ia no pacote do Evolution e perguntava lá como configurar tal coisa do Evolution. Hoje em dia tu pergunta coisas de desenvolvedor aos desenvolvedores. Aí tu vai no askubuntu.com e bota lá: por que o Launchpad não tá em português? Aí alguém que é do Launchpad vai dizer: ele não tá, mas tá em projeto. Ou tu vai ter um retorno. Eu falo retorno porque eu sou do time de tradução, né? Podia ser feedback velho. Uhum. Velho feedback do porquê e como ser ajudado. Te confesso que essa parte é mais internacionalizada. Eu pouco vou até lá. Deveria ir mais. Mas eu vou pouco. Uhum. Até eu já ouvi falar do Ask Ubuntu e nunca, sinceramente, eu nunca passei por lá. Até o outro. Eu acho assim legal porque tu sempre tem alguma coisa nova que as pessoas estão perguntando. Por exemplo, e o Unity, como é que tá? Aí o Jorge Castro vai lá e bota: fiz isso, aquilo, outro. Ou seja, o cara que é desenvolvedor foi lá e deu a real, né? Ele que botou a mão na massa. Dá uma humanizada no desenvolvimento, né? Tu consegue falar com o pessoal que faz a coisa acontecer. Uhum. Incentiva bastante, né, a participação do pessoal também. Isso mesmo. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre o Launchpad? O que tu acha interessante a gente falar ali sobre essa parte? Eu sou suspeito de dizer da tradução, né? Uhum. Mas eu gosto, por exemplo, porque agora isso não é nem de uso, mas é de funcionalidade que ele tem. Antes tinha uma briga muito grande de projetos, como a gente chama, upstream, que seria Gnome, KDE e outros, que eles tinham um projeto de tradução deles, e antes o Ubuntu tinha o dele, digamos assim. Uhum. E eles não se conversavam muito, era manual. Tipo, se eu quisesse pegar a tradução do Gnome, eu ia no projeto Gnome, importava tudo pro Ubuntu, depois ia trabalhar nelas. Aí isso gerava uma briga, porque a gente traduz, tu não usa e tal, blá, 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 blá. Hoje em dia isso é automático. Essa tradução feita no Gnome, no KDE, no PID, nesses projetos que tem tradução própria, eles são importados. Isso reduziu assim 90% da reclamação de projetos upstreams. Tá, isso é automático, então se tu contribui com um projeto, tá contribuindo com outro automaticamente, é isso? Isso mesmo. Muito interessante. Isso é porque antes tu tinha, sei lá, download numa tradução, no outro era baixados. Uhum. Agora o que foi feito, por exemplo, do Gnome vai ficar igual no Ubuntu, no Fedora, todo mundo que usar aquela mesma tradução vai estar igual. Tu sabe como é que isso funciona? Tipo, se eu fiz a tradução lá no sistema do Gnome, que eu não sei exatamente o que eles usam, o Launchpad, digamos, o sistema do Launchpad que vai lá buscar? Isso. Ou como é que é? É ele que busca, então, não é que o Gnome contribui direto no Launchpad? Não, o Gnome ele usa aquele, acho que é Transifex, eu nunca sei dizer o nome do que ele usa. E o Ubuntu, o Launchpad, desculpa, ele tem
digamos, um scriptzinho que vai lá, Uhum. pega o pacote correto e insere lá dentro. Tem um robozinho fazendo isso daí, então. Uhum. Interessante, eu já tô conhecendo mais coisas que eu não conhecia também, já contribuí com a tradução também, mas esse tipo de coisa eu já não sabia. Então, vamos ver então. E a comunidade então, tem essa comunidade que, digamos assim, internacional, que tu trabalha com Launchpad, mas nós temos também a comunidade Ubuntu BR, né? Como é que funciona então essa comunidade? Quem coordena? Existe algum coordenador? Como é que essa coisa funciona? Digamos que assim, nós temos o conselho, que é formado por 3 pessoas, eu, a Úrsula e o Duda Nogueira, que a gente tenta, digamos, coordenar e sempre incentivar os grupos. Hoje em dia a gente trabalha com os grupos regionais, cada estado tem o seu, só que nem todos são tão ativos. A gente vê, né, André, pelo nosso Ubuntu BRRS aí que não consegue sair do chão. Pois é, mas pelo menos o Ubuntu RS, ele tem o Tia Linux, onde se apoiar. Então a gente pode, digamos, interagir entre esses grupos. Mas em São Paulo tem um ótimo grupo, bem coordenado pelo Camel e tal. No Rio de Janeiro, que a gente tem muita gente, não tem um grupo forte que se organiza e tal. E em várias regiões do país tem essa dificuldade. E a gente só pode incentivar, a gente não pode ir lá de fato e resolver. Essa parte é uma parte um pouco complicada. E a Canonical, ela participa dessa comunidade de algum jeito? Ela interfere de alguma maneira? Auxilia com algum tipo de... ou até custo com alguma coisa assim? Ela costuma fazer esse tipo de coisa ou não tem um contato direto? Nós temos, digamos, parcerias. Por exemplo, no Fizzly, por ser um evento grande e importante, às vezes, não vou dizer que é uma regra, é solicitado uma ajuda de custo, alguma coisa assim, para deslocamento de um membro do Ubuntu. Sei lá, nós somos aproximadamente 14, eu acho, não me recordo nesse exato momento, em números do Brasil, mas tem um cara que é lá de São Paulo e quer vir. A gente solicita com bem antecedência uma ajuda de custo. A comunidade, o Ubuntu não é nem a Canonical, tipo, ao Conselho das Américas, que eles vão verificar a viabilidade de quantas pessoas precisam, esse tipo de coisa, para montar um stand aqui, para ter um material e tal. Ela logicamente vai enviar um material maior, por exemplo, CD pro Fizzly, vai mandar, sei lá, uns 200, 300 para distribuição, e às vezes a ajuda de custo de um membro, principalmente em eventos como Latinoware, Fizzly, esse tipo de coisa. Então ela contribui, mas não é regra dela contribuir, né? Não, regra não é. Uhum. Há uma promessa que a partir desse ano essa interação vai melhorar. Mas ainda é promessa, acho que não seria bom eu simplesmente dizer uma coisa que não foi fechada. Sim. Bom, então ali a gente sabe mais ou menos como é que funciona. A comunidade, ela mantém o quê? Ela mantém a wiki, né, a documentação, fórum, lista de discussão, IRC, é isso que ela mantém e participa de eventos também, né? É isso que mais... E como é que funciona esses canais aí de comunicação, que seria então IRC, lista de discussão, documentação pela wiki e o fórum? Bem, cada um tem, digamos, seus coordenadores. O fórum tem o Neto, o wiki tem o André, o IRC tem vários membros que eu não saberia te dizer todos, inclusive eu. A lista tem os André também. Eu faço parte do time de tradução. E a documentação é sempre, digamos, apesar de ter a coordenação, é sempre bom usar a lista porque muita gente colabora, mas não diz assim, dá uma olhadinha lá. Porque como a gente trabalha em grupo, é sempre bom revisar ou melhorar, coisas desse tipo. O pessoal que está chegando agora, por exemplo, no Ubuntu, ele precisa de ajuda, seja lá para configurar um hardware, precisa conhecer o sistema assim. O que tu recomenda que o cara comece por onde? Por qual desses canais? Isso é bem relativo. Depende do nível, se ele não sabe nada,
talvez ler uma boa documentação seria excelente. Se ele já instalou, talvez ele trocar uma dúvida com o pessoal do IRC ou da lista seja uma boa. Se ele instalou tudo, mas teve problema específico com conhecimento, sei lá, ele sabe que o driver dele não funcionou, talvez o fórum seja mais adequado. Essa é uma nivelação. Até porque o fórum, ele tem o fórum, como ele tem um histórico, tem pesquisa, talvez em todos eles seja excelente. Mas aí é uma opinião pessoal, eu não iria num fórum para perguntar um passo a passo de uma instalação. Mas se deu problema durante a instalação, seria um bom lugar. Não sei se eu passei a minha impressão. Sim, isso daí. Pra saber o pessoal mais ou menos. No fórum, o pessoal, digamos, seria mais roots, né? O cara mais... O pessoal não gosta muito de ficar detalhando passo a passo. Gosta de resolver o problema específico. Isso. Seria mais adequado do que no IRC, por exemplo, que toda hora tem alguém com a dúvida mais corriqueira. O IRC até, eu tava agora um pouco antes de a gente gravar ali, tinha um cara lá que chegou já perguntando se ele podia perguntar se alguém tava ali pra poder ajudar ele. Existem regras, né? O que a gente tem é isso. Existem essas regras aí. Quais são essas regras, por exemplo, no IRC? Se tem regras na lista? Não, em todos tem regras que, por exemplo, se você olhar o código de condutas, você vai ver esse tipo de regra. Com relação ao IRC, não vai ter regra no IRC e tal. Isso pra você ser cordial. Mas, por exemplo, no IRC eu não vou perguntar se eu posso perguntar. Até porque você tá ali pra aquilo. Agora você tem que saber perguntar. É sempre ideal você dar uma lidinha antes, você saber o que você tá procurando. Ou mesmo se você não saber o que tá procurando, saber como solicitar. Um dia desse eu recebi por e-mail: minha tela tá azul. Bem, isso aí pra mim não diz nada. Até não página, sei lá. Não perguntou pra ele se ele não errou o sistema também? Não, mas eu quero testar, mas o que tu tava fazendo antes? Por que ficou azul? De onde ficou azul? São o tipo de informações que vão ajudar melhor quem tá na dúvida, né? Falta um pouco de detalhamento, mas isso é geral, não é só com o pessoal que tem dúvidas em software livre. Qualquer software o pessoal tem esse tipo de coisa. Ele diz, deu erro, que erro? Aí você tem que conseguir perguntar e destrinchar o que é o erro que a pessoa tem, né? É por aí. E no IRC, assim, pra te entrar no IRC, tu precisa de um programa específico, né? Eu sempre usei o XChat. Eu não sei como é que é o suporte, por exemplo, do Empathy pra ele. Ele tem eu sempre usei também tu chama XChat? XChat. Eu sempre chamei o XChat. Eu tinha visto uma outra pronúncia assim. Eu falo em inglês nesse caso. Pois é, sempre usei o XChat. E pra mim é uma ótima, assim. Ele é muito amigável, fácil de entrar no canal do Ubuntu Brasil, Ubuntu BR. E só temos lá um operador, aliás, dois, né? Quer dizer, um é bot, dois são bots. E eu acho bem fácil de controlar, assim. Sempre tem alguém querendo fazer troll, como agora, nesse momento. Exatamente. Mas pro pessoal que não sabe, IRC é pro nosso pessoal aqui mais antigo que conhece bastante, né? O que é um bot, pra eles saberem o que é isso? Um bot é um usuário, um programa padrão. Alguns são para criar log do que está ocorrendo, outros só para manter o canal, como o Chanserve. Ou tem o tal do Ubuntu BR, que é, digamos, só para gente do Brasil saber o que está acontecendo, ou para quicar alguém, ou só para manter o canal em ordem. É um programa para fazer as coisas acontecerem lá dentro, né? E para monitorar também. Tá. E existe alguma, já que a gente tá falando de IRC, já é para pedir ajuda, existe alguma documentação que ajude o pessoal a entrar no IRC? Tem um wiki muito bom até, por sinal, que é o wiki.ubuntu-br.org/IRC, tudo maiúsculo. Tem como você entrar, como você se registrar, como entrar no canal, como fazer uma boa pergunta, como esperar a boa resposta. O que o pessoal não costuma ler, né? Nós temos hoje esse grande problema. Te confesso que no começo a leitura era mais usada.
E a lista de discussão, como é que o pessoal faz para participar? A lista de discussão, acho que é uma das mais fáceis, dos meios mais fáceis de, digamos, interagir. A lista de discussão, ela tem um endereço que eu até vou deixar aí depois pra gente, quando for postar o podcast. Eu acho que nela existe duas funções: o histórico e a própria discussão em si. São as coisas melhores para serem usadas. Acho que aí não tem muita dúvida. Aí também acontece a mesma coisa no IRC também, né? Do pessoal não ter a paciência de esperar a resposta. Isso aí existe bastante também, né? Infelizmente tem, mas eu acho que se a pessoa... Esse é um dos maiores problemas que eu vejo na lista. Ninguém olha histórico. Se olhasse histórico, acho que, não sei, mas 80% das perguntas não seriam feitas. Exatamente, elas são bem recursivas, né? Uhum. Bom, já falou da documentação e do fórum, então. E o teu trabalho de tradução, como é que tu faz, então? Coordena as pessoas que vão para lá, você faz revisão, como é que é isso daí? Bem, hoje funciona assim. Quando eu entrei, eu estava traduzindo. Eu traduzia, ia lá, linha a linha, traduzia e traduzia. Hoje eu estou coordenando e revisando. Para diminuir qualquer tipo de falha, hoje em dia a gente trabalha, digamos, trabalho duplo, que seria alguém traduz e um grupo revisa. Para evitar falhas, digamos assim. Então, o que eu geralmente faço? Eu incentivo para que as pessoas traduzam, incentivo pessoas para virarem revisores e reviso junto com quem quer ser revisor. Devido ao tempo, eu acho que pouca gente tem virado revisora, porque para ser revisor a gente sempre pede assim um empenho maior, que tenha continuidade, esse tipo de coisa. E infelizmente às vezes é assim, o cara traduz 4 meses, colabora e tal, aí some, aí daqui a um ano aparece de novo. Então a gente sempre pede que quem quer ser revisora mantenha uma continuidade. Tem então, um compromisso. Só revisando. Isso, um compromisso. Então geralmente a pessoa traduz. Hoje o melhor modelo é traduz, manda para uma lista de tradutores o que foi feito para pedir um retorno. Nesse retorno a pessoa pode dizer, simplesmente revisei, tá legal. Ou às vezes tem aqueles termos mais recorrentes de erro, por exemplo, display para exibir, show para mostrar, que às vezes é muito fácil confundir. Então é passado um retorno pro tradutor, onde todo mundo fica sabendo. Aí tem gente que não quer, só quer traduzir e pronto. Acontece também esse tipo de casos. E tem muita gente então que traduz e não entra em contato com o pessoal, simplesmente bota lá a tradução e deixa quieto, né? Pois é, esse é que é o grande problema. Quando eu entrei não tinha muito esse fluxo, era um pouco complicado porque tinha muita coisa traduzida, mas que não entrava de fato na distribuição, justamente por não ser revisado. Quando não é revisado, fica lá, como se fosse no limbo. Então tinha muita coisa traduzida, mas que não entrava diretamente no Ubuntu, por essa falta de revisão. E hoje não, hoje nós temos 0 de coisas para revisar, porque tudo ou foi consertado ou entrou no Ubuntu de fato. Para fazer a revisão, o pessoal ele tem que fazer o que? Ele marca na própria interface ali do Launchpad que ele marca para fazer a revisão, ele comunica uma lista, ele edita alguma documentação, como é que funciona? Não, é bem simples. Ele traduz, o que ele traduzir, a gente indica que ele mande para a lista de tradutores. Nessa lista ele manda, fiz tal pacote, por favor, revisão. Aí eu pego essa lista e olho, ele traduziu, deixa eu olhar aqui, revisei, se tiver alguma coisa a corrigir, e digo, corrigido, tal coisa, faltaram tantos para ser fechado o pacote e tal. Ele recebeu o retorno, ele sabe o que errou, onde ele pode melhorar, digamos assim, e todo mundo sai feliz. Aí quando o cara não fez a revisão, o pacote ficou lá e ninguém fez nada. Quer dizer, não vou dizer que fez nada porque hoje em dia eu reviso aleatoriamente, mas isso é extraoficialmente.
Launchpad também não serve também só para tradução, né? Tem o restante que tu pode fazer lá. O registro de bugs, que tu faz através ou do site valor mesmo, né? Descrevendo o teu problema. Tem também um comandinho na linha de comando para te botar o Ubuntu Bug e o port também. É que eu costumo utilizar o Ubuntu Bug e o nome da aplicação. Daí ele já cria todas as entradas, manda logs e tudo mais, né? Ele é bem facilzinho para isso também, né? Isso. Esses bugs aí tem o pessoal então lá da Canonical que vê, então isso não fica com tanta comunidade, né? Quem realmente pega esses relatos, né? Os dois, na verdade. É porque muita gente que é da Canonical trabalha no Ubuntu, digamos assim. Por exemplo, tem o Jorge Castro, que eu até já citei. Ele é comunidade, mas ele é pago pela Canonical. Mas ele é comunidade. O próprio Mark, se eu não me engano, ele é um empregado da Canonical, apesar de ser dono da empresa. Uhum. E se eu tenho uma aplicação e eu quero, sei lá, botar junto na distribuição do Ubuntu, eu posso fazer isso também pelo Launchpad ou por algum outro caminho? Pois é, isso é uma coisa que eu ia escrever no blog, mas confesso que deu um pouco de preguiça. Existem dois caminhos. Um eu até pedi hoje mesmo, de tarde, para que o pessoal do time de documentação traduza, justamente para isso, que é um wiki que está em inglês, que é lista de desejos, digamos assim. O cara vai dizer, eu quero isso, aquilo, outro, eu quero minha aplicação assim, assado. E a outra mais usada e conhecida, que é o Brainstorm. O Ubuntu Brainstorm é tipo assim, traduzindo, uma chuva de ideias. Então você vai dizer, por que eu não boto a minha aplicação lá no Ubuntu? Aí essa é a sua ideia. Nela mesmo você pode dizer como fazer. Tipo, eu tenho um pacote feito, tal. Aí você vai justificar. Aí as pessoas podem votar se a sua ideia é boa ou não. Tá. E o que mais tu teria pra falar pra gente assim, sobre a comunidade? Algum que tu gostaria? Eu gostaria que as pessoas buscassem mais, porque eu vejo muita gente querendo ajudar, mas pouca gente realmente ajudando. Tipo, muita gente me pergunta, como é que eu faço um evento aqui? O que eu preciso fazer para fazer um evento? Eu sugiro, olha, faça isso, aquilo, outro. Mas eu vejo pouca gente realmente fazendo. É o que eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre digo, muita gente quer o barco andando, mas ninguém quer empurrar. É. Todo mundo quer o oba-oba, mas ninguém quer arrumar a festa. Então eu sempre digo, gente, vamos ajudar, vamos tentar, vamos se mobilizar, vamos se manter. É uma parte um pouco difícil. E como tu disse, as pessoas são bem acessíveis, né? O pessoal que, digamos assim, seguindo alguma hierarquia até para manter a ordem, mas essas pessoas que teoricamente estariam numa hierarquia superior, elas são bem acessíveis, ou tentam ser pelo menos mais acessíveis, né? Sim, sempre. O pessoal não precisa ter medo, né? Exatamente. Não, de forma alguma. Que isso eu também te vê que o pessoal pensa, por exemplo, eu tenho um blog ali que sei que é conhecido. Aí algumas pessoas têm medo de chegar e conversar comigo. Será que o cara vai conversar comigo ou não? Mesma coisa contigo, né? Algumas pessoas têm esse medo. Eu mesmo tenho várias dúvidas e muita gente me pergunta como se eu soubesse. Eu digo, tu sabe fazer isso, aquilo, outro? Não, cara. O cara já, como assim? Tu não quer me ajudar? Eu já ouvi isso. Tu não quer me ajudar? Eu disse, bem, cara, não é mesmo. É porque tem coisa que eu não sei mesmo. Não mexi, sei lá. Exatamente, cada um tem o seu uso, não quer dizer que tu vai usar tudo que tem o sistema, né? Com certeza. É isso aí, Clayton, tem alguma pergunta pra fazer? Eu queria perguntar pra ele o que ele acha que vai trazer de melhorias agora que a Canonical abriu o escritório no Brasil, né, em São Paulo, em aspectos gerais, assim. Eu vi que ele falou alguma coisa, eu gostaria de saber mais alguns detalhes. Ele deve saber mais qual vai ser a estratégia dela, alguma coisa nesse sentido, se ele sabe algo nesse sentido. Pois é, essa pergunta é até muito boa, excelente pra falar a verdade, porque talvez quebre um pouco o sonho de muita gente. O que pouca gente sabe, ou não sabia, é que a Canonical é em uma empresa. Isso não deve chocar ninguém. Mas que o negócio de uma empresa é ganhar dinheiro.
e que o Ubuntu é um dos produtos da Canonical. Mas ela não ganha dinheiro exatamente com o Ubuntu. Ela ganha dinheiro como com o software livre, como com suporte, com desenvolvimento e com, digamos, OEM, que é um grande foco. Então, inicialmente, assim, dizer a Canonical está no Brasil e vai mudar toda a comunidade do Ubuntu no Brasil, isso aí não tem nenhuma relação, mas nenhuma. Agora, a Canonical no Brasil pode viabilizar muita coisa, como pode não viabilizar nada. Tipo, eu quero dizer que não muda nada o fato de lá na Paulista ter um nome Canonical e alguém trabalhando pela Canonical. Se ela tivesse ou não lá, não muda exatamente nada. O que pode vir a mudar, e o que se espera, é que muitas empresas no Brasil passem a difundir mais o Ubuntu. Por exemplo, a Dell hoje tem modelo com Ubuntu vendendo no site. Tudo bem, ainda não é nada, assim, porque o hardware em si é bem fraco, pra ser honesto. Mas já é um passo. O que se espera é que com isso tenha mais máquinas, não exatamente só da Dell, mas de outro fornecedor, com Ubuntu. Isso é o que mais se espera e se deseja até. Vai se difundir melhor o Ubuntu, quando ele já vier por padrão. Fora o suporte em outras empresas que necessitem, dando um aumento na demanda do uso do Ubuntu. Isso é o que se espera de fato e é o que eu desejo que aconteça. Dizer que vai mudar na comunidade, eu acho que é um passo que ainda precisa de conversa, precisa de procura e que ainda está em processo. Eu acho até assim, André, metendo na pergunta que era para ti ali, a Canonical estando no Brasil, na verdade pode não mudar a comunidade, mas muda um pouco a visão do empresário que pode ou não investir em utilizar, por exemplo, o Ubuntu na empresa. Porque, querendo ou não, a empresa no Brasil, o que ela quer? Ela quer saber que se quando der um problema, com quem que ela vai falar. E isso, tu tendo a empresa representada aqui no Brasil e não lá fora, facilita bastante para o pessoal, pelo menos, pensar em mudar para o software livre, tentar utilizar, né? Não, tudo bem, agora tentando jogar essa mesma coisa que tu fez. Nos Estados Unidos não tem Canonical. Tem no Canadá e tem em Londres. Quer dizer, posso estar falando errado, pode até ter, mas o que eu tenho conhecimento é que tem em Londres e tem no Canadá. Não tem nos Estados Unidos, mas as pessoas sabem, falam inglês. Se precisar, tem no Canadá. Tem na Inglaterra. E outra, a Canonical é a empresa 24 horas, digamos assim. Tem gente trabalhando de casa, como no Brasil acho que tem umas mais de 4. Eu conheço 3. E não quer dizer nada, ela não está exatamente no Brasil. As pessoas já moravam no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que a cultura na verdade, do brasileiro, o empresário brasileiro é essa. Eu quero ter um cara lá, eu tenho que saber onde é que ele está. Se eu sei que ele está do outro lado do continente, aí já não me interessa, o cara está inacessível para mim. Lógico, eu tô tendo essa ideia mais ou menos baseada na região onde eu moro, talvez seja uma ideia um pouco diferente, né? Que na nossa região é assim. Se o pessoal não, aqui em Erechim, né, Alto Uruguai, se o pessoal não sabe onde é que está a empresa, ou sabe que ela está em outro país, não serve para ela. Até uma coisa curiosa, existe já 2 empresas, que eu não me recordo nesse exato momento, no Brasil, que já prestam suporte ao Ubuntu no Brasil. Total, até uma do Rio Grande do Sul. Lá no interior, agora eu não vou me recordar o nome. Eu até mandei currículo e me aceitaram. Mas, tipo, já tem. Agora a Canonical no Brasil, tudo bem. Eu confesso contigo que a visão do empresário é bem melhor. Tipo, que legal, a empresa tá aqui, acho que... Mas dizer que isso é uma mudança na comunidade, não digo que é inerente. André, tu acha que se eles obterem êxito no plano deles, tu não acha que eles vão fazer parceria com outras empresas, por exemplo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, assim, a ramificar mais em aspectos empresariais? Não sei, porque, tipo, tu diz a Canonical em si. A Canonical em si.
Mas eu não consigo. Isso é uma coisa bem pessoal, bem redundante minha. Eu não consigo ver muito essa. Tipo, a Canônica se espalhando no Brasil nesse sentido. Eu acho que é mais fácil por ela ter um escritório em São Paulo, os empresários irem até ela. Tudo bem, ela tem um escritório lá e o cara vai ficar viajando. Mas eu não acho que ela vai, por exemplo, abrir um em Porto Alegre, um lá em Recife. Não, mas eu não me refiro dela fazer abertura, eu me refiro de ela criar uma ramificação de parcerias. Que nem a Microsoft, sim, desculpa, por exemplo. Que nem a Microsoft, né? Ela faz parcerias, pequenas parcerias com empresas de pequeno porte, médio, grande, entendeu? Talvez ela tenha algum plano nesse sentido, se tu sabe alguma coisa, ou simplesmente ela vai continuar só com um escritório de negócios. Não. Realmente eu tinha entendido tua perguntada. Há uma conversa com relação a isso. Na verdade, eu tive um suspiro de conversa com algumas pessoas. Então eu não saberia te dizer exatamente, botar o preto no branco e te dizer que é isso. Eu teria mentido se eu dissesse, não, eles vão fazer isso e aquilo outro. O que eu ouvi foi um suspiro de conversa, que os planos é de focar no Brasil e focar no negócio da Canonical. Então eu não posso dizer, o negócio deles é isso, aquilo outro. Mas eu senti que vai melhorar, tanto o Ubuntu no Brasil, quanto para o Ubuntu do Brasil. Mas eu não posso te precisar, porque eu não sei essa informação, de dizer, não, vai melhorar isso. Eu sei que ela vai fortalecer o negócio dela. E, consequentemente, há uma pretensão de olhar melhorzinho para a comunidade, que antes não tinha esse olhar no Brasil. André, até eu acho assim, seria meio que indireto o auxílio da Canonical com a comunidade. Não seria a intenção delas ajudar a comunidade. No entanto, ela acabaria ajudando, como ela estando presente aqui, ela estaria dando um pouco mais de atenção para a realidade do Brasil, o que é necessário no usuário aqui. Então a comunidade indiretamente ia ter essa resposta deles, né? Isso mesmo, porque se você parar para ver, você vai perceber que a Canonical, querendo ou não, é a única empresa que realmente tem um Linux e que ajuda a comunidade, e que se foca e olha para a comunidade. Porque a Canonical organiza o UDS, que é o Ubuntu Development Summit, que é onde é organizado todas as ideias para uma próxima versão, e ela patrocina membros da comunidade para viajar para um outro lugar, que é onde é organizado esse evento, para poder discutir isso. Tipo, eu posso dizer porque eu fui ano passado, eu tive essa experiência positiva de ir ano passado para Bélgica, com tudo patrocinado, e fui lá discutir com excelentes pessoas sobre a próxima versão, que na ocasião era o Maverick, discutir a parte de tradução, e caramba, eu me sentia, eu olhava assim, caramba, olha o desenvolvedor disso, daquilo outro, e foi tudo pago pela Canonical, e era o interesse meu, e era o interesse dela. Então é um toma lá da cá, né? Todo mundo sai feliz. E eu acho que posso estar errado, mas eu não vejo nenhuma outra empresa que dá essa liberdade e essa importância para a comunidade. André, não sei se tu pensou que tu ia fugir de uma pergunta, mas essa pergunta eu vou ter que fazer. Com o lançamento aí do Ubuntu 11.04 chegando, se aproximando, tu já testou, já vi que tu testou a versão, tu tem contato com pessoas que tenham testado e tu sabe como é que tá a aceitação do pessoal com essa mudança da interface? Olha, eu tenho tido contato com pessoas, eu acho que quem tem interesse em testar geralmente são os entusiastas, e digamos que de 10 pessoas que me falam, 2 serão assim, tá uma porcaria, mas eu acho que sempre tem alguém para reclamar, e sempre vai ter alguém que não vai gostar. Mas eu tenho visto muita gente dizer assim, vai surpreender muita gente, vai ser legal a mudança, até porque o Gnome 3 vai ser bem diferente, então vai ser mudança para todo lado, vai ter que, um ou outro vai ter que gostar. Ainda tem os que vão permanecer na versão 2 do Gnome, né, são os insistentes que não vão querer mudar, mas esses também já têm a resistência já desde quem saiu
de outro sistema para Linux, né? Eu também tenho notado exatamente isso aí. O pessoal que realmente propôs a testar por um bom tempo, não simplesmente instalou, olhou e disse não gostei. O pessoal que realmente trabalhou lá um dia, 2 dias, uma semana, o pessoal acaba achando que realmente a interface, a sugestão dessa interface é boa, ela promete bastante coisa. Eu também sou suspeito de falar, mas eu estou usando desde a versão 10.10 ali no netbook, eu já estava gostando bastante da interface. Na versão 11.04 agora, como eu saio do meu notebook de teste e vou pro meu notebook da empresa, em produção, eu sinto falta do que tem no Unity, né, na versão 11.04. Então eu acho também, eu sou uma das pessoas que engrossa esse couro aí, que ele vai surpreender bastante gente. Eu uso no meu notebook o Ubuntu Netbook Remix, mas é a versão 10.10. Basicamente vai ser mais ou menos essa mesma interface pro 11.4. É mais ou menos isso daí. Ele vai seguir aquela linha com várias melhorias também, né? Não vai ficar exatamente igual, mas a ideia é a mesma. Mas bem semelhante assim a interface. Sim, bem semelhante. Eu pessoalmente assim tenho usado, eu tenho achado bom, assim, eu tenho gostado dessa versão do Ubuntu Netbook Remix, o 10.10, e funciona perfeito. A única coisa que eu achei de falha foi que ele não conseguia configurar o wireless automaticamente, e nos fóruns o pessoal mandava configurar o modem, quando na verdade a falha está no Ubuntu Netbook Remix mesmo, que tem que configurar manualmente. Mas no geral, assim, funciona que é um reloginho. Não tem nada de ruim. E se for na mesma... Porque vai ter só um, né? Pelo que até onde eu sei, vai se unificar. Se for a mesma coisa, eu acho que vai ser bem melhor, né? Eu acho que vai ser interessante porque são duas equipes que se fundem para ajudar no mesmo objetivo. Tu não vai ter só a divisão de desktop e a divisão netbook. Então acho que todo mundo na mesma experiência para um desktop único. Eu acho que vai ser melhor. Outra coisa, então, já aproveitando que a gente começou a falar um pouco da 11.04, tem uma confusão grande aí com o pessoal que diz que o Ubuntu não vai usar o GNOME 3. O Ubuntu vai usar o Unity e não vai usar o GNOME 3. Até eu já dei alguma explicada em alguns vídeos e até algumas respostas aí. Não sei se tem como explicar melhor do que eu já consegui explicar sobre esse daí, se vai usar ou não vai usar o mesmo GNOME. Bem, ele vai usar o GNOME, mas inicialmente, pelo menos a última vez que eu conversei com o pessoal de desenvolvimento, no canal Ubuntu mais um, da Freenode, o pessoal disse que essa versão 11.04 vai sair com o GNOME 2.32, o mais atual que tiver, porque o GNOME 3 vai vir muita coisa que não daria tempo de ver essa coisa e adaptar para o Unity. Então talvez ele não saia, quer dizer, é bem possível que ele não saia com o GNOME 3, saia com o GNOME, mas não com o 3. Tá, mas a ideia deles é depois, então, lógico, vamos ir pro GNOME 3, mas o que eles não vão usar só é o GNOME Shell, né? Isso, só o GNOME Shell, que vai ser substituído pelo Unity. Eu já vi muita gente, infelizmente, afirmando que o Unity é um ambiente completo. Não é ele, é só um Shell. Ele ainda é GNOME e sempre será. Eu vou fazer uma pergunta boba, de novo. Quando vocês se referem ao Shell, certo, o GNOME, eu sei o que é o GNOME, é a interface ali. O Unity seria as linhas de comando, eu não consigo compreender isso aí que vocês estão falando. Se vocês pudessem dar mais uma pincelada para ficar claro, para mim ainda está meio nebuloso, não consigo entender muito bem quando muda do Unity para anterior. Digamos que a grosso modo, o GNOME até o 2.32 ele usava painel, aquele superior e inferior. E novamente, a grosso modo, ele vai substituir aquele modo de exibição para um modo mais lateral. Pelo Netbook Remix, por exemplo, que fica na lateralzinha ali, isso? Isso, na verdade aquilo está sendo chamado de Shell.
Ah, isso é o Shell. A grosso Tá bom. modo. Ah, É. entendi. É Tá. porque esse nome Não, Shell agora já pode ficou estar falando claro. com Bash Shell. Uhum. Ficou Não sei se claro. o Ivan quer melhorar a explicação. É exatamente isso que eu sempre tento explicar. O que é substituído de uma versão para outra é exatamente o GNOME Panel que eu usava antes, no caso do Ubuntu, pelo Unity, e o GNOME Shell, que seria então toda aquela coisa, porque eu ainda não consegui ver funcionando, né? O GNOME 3 fala que é aquela coisa toda lá, porque eu não consegui nem me achar o que eu vi até hoje, né? Mas é isso, Eu vi o PPA do GNOME 3. Te confesso que é legal e tal. Tem alguns bugs, como o Unity ainda tem. Mas, tentando ser o máximo imparcial, eu gostei mais do Unity ainda. Eu achei no GNOME 3 muita coisa. Tu tem muita coisa junto na tela ali, eu achei confuso, na verdade. Essa parte do design eu gostei mais do Ubuntu. Eu achei mais bem organizado. Na verdade, se vocês me permitem fazer um comentário, né? Pelo que eu senti, a interface aí do GNOME 3, o pessoal tá querendo meio que copiar o KDE, né, cara? O pessoal tá meio que rumando aí pra aquele requinte e tal do KDE, né? Querendo ou não. Eu só acho que a proposta é um pouquinho diferente, é um pouco mais complexa no GNOME do que seria só a mudança, digamos, copiar o KDE, né? Não, claro, com certeza, eu concordo contigo, né? Até porque o KDE ali é bonito e tal, é estruturado. Eu não me arrependo de ter trocado o KDE pelo GNOME. Eu concordo com o Ivan, eu acho que a proposta é diferente também. A ideia deles é criar mais ícone e ser mais intuitiva, talvez. Menos que o KDE. André, quer deixar uma mensagem final? Tu já deu aquela mensagem? Você quer deixar mais uma mensagem aí? Quem quiser, eu acho que a gente bater sempre um papo extra além desse. Eu tô sempre no IRC. Às vezes eu não respondo porque eu tô lá de bot também. Mas em geral eu respondo. Eu fico lá, eu olho quem falou e tal. Vamos conversar, vamos manter contato. Clayton, alguma coisa para finalizar? Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e em especial o André, que me introduziu sem querer ali no Ubuntu, quando ele me ajudou a criar a chave lá do Launchpad. Ele nem lembra, de repente, né? Agora eu lembrei. Lembrou? Foi você que me introduziu. Eu já tinha frequentado o mundo do Linux, né, desde o tempo do Conectivo Kurumin, e acabei por desistir. E depois eu entrei de volta quando saiu o Ubuntu, e quando eu pedi socorro, tu me atendeu, e daí a partir daquele momento eu fiquei apaixonado e não larguei mais, e daí eu já testei 500.000 distribuição. E continuo usuário do Ubuntu e continuo a testar e sou defensor do software livre, né? Me influenciou bastante, né? Obrigado, né, André, por ter atendido esse pedido aí. Na verdade nem foi um pedido meu, foi você também que se prontificou a participar, né? Assim, quando quiser chamar de novo, acho que é um bom canal a mais para contato com a comunidade, divulgar e tal. Com certeza aí, saindo a próxima versão, vamos fazer mais um aí, vamos discutir o lançamento e tudo mais, a gente te chama aí. Isso aí ficou legal, né? Uhum. Então obrigado a todo mundo que participou.